Irmãos, abra a escritura em 1 Timóteo. O que tem me encorajado nesses dias é o seguinte: como nós estamos alcançando uma expressão corporativa, né, pastor Juscelio? O que aconteceu ontem aqui, irmão, foi maravilhoso. 1 Coríntios 14, 26. Tem alguém salmo? Tem alguém profecia? Tem alguém revelação? Tem alguém língua? Seja feito tudo para a edificação da igreja. E Paulo diz aos Coríntios 2,16 de 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Nós, no coletivo. Então, se nós nos reunirmos debaixo do senhorio dele, nós possamos alcançar a mente dele. Nós podemos alcançar a mente dele sobre qualquer assunto, irmãos. Sobre qualquer direcionamento. Se coletivamente fizermos isso mais vezes, nós vamos avançar muito mais. Amém? Então, eu estou impressionado com uma coisa. Aqueles que já têm um pouquinho de caminhada no Evangelho vão concordar comigo que há 10 anos atrás era normal numa conferência, num encontro dos santos da igreja, terem 5 ou 6 irmãos ministrando, cada um com uma nova revelação, né? E Deus moveu em Toronto, em lugares assim, que a sacada era qual é a nova revelação, a nova palavra. E tudo isso era Deus que estava fazendo, mas eu penso que isso que Ele está fazendo agora é muito mais poderoso, porque agora Ele está se expressando pelo corpo. Hebreus 1:1 diz o seguinte: outrora, no passado, Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, mas a nós, nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Sabe o que é isso? Os profetas não eram todos. Nem todo o Israel era profeta. A oração de Moisés era: quem dera todo o povo profetizasse. E ontem falamos que Paulo diz em Coríntios 14: todos vocês poderão profetizar. Então o clamor de Moisés tem se cumprido no corpo. Então é Deus se expressando pelo Filho, pelo corpo. Não é mais tempo de alguém ter uma nova revelação sozinho. Pode cuidar com isso, irmão. Ah, Deus me falou uma coisa que não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Então é perigoso. Porque Deus está falando a nós pelo Filho, pelo corpo. Não tem alguém detentor da revelação mais, mas Ele está se expressando pelo Filho, pela igreja. E isso é maravilhoso, amém? Então por isso eu estou encorajado a falar sobre o que eu vou falar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2 e 18, vão ser os textos fundamentais daquilo que a gente vai tentar repartir com os irmãos hoje. Diz o seguinte, versículo 2: para Timóteo, verdadeiro filho pela confiança. Versículo 18: esta incumbência Timóteo lhe dou, de acordo com as profecias já proferidas a seu respeito, para que por meio delas você combata o bom. Espírito Santo, me ajuda. Nos ajuda nessa manhã a entendermos isso. Nos ajuda, Senhor, a subirmos um pouco mais. Nos ajuda. Eu preciso que vocês me ajudem, irmãos. Ano passado eu disse isso e repito, a Escritura diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se, mas o que profetiza edifica a igreja. Então faça a sua parte, eu vou tentar fazer a minha. Ore em línguas, fale com Deus e consigo mesmo. Você pode fazer isso enquanto eu prego. A perfeita segurança. E que o Espírito de Jesus é o testemunho da profecia. O testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia. Então que nossa mente possa ser conectada com isso. Querido, eu quero falar acerca de paternidade e destino. Eu quero continuar expressando o que Deus está falando pelo Filho. Eu quero destacar do versículo 2 da Escritura e 18, 2 palavras. Paulo se refere e diz: Timóteo meu
filho. E aí depois ele diz: eu te dou uma incumbência, que você avance por meio das profecias que foram ditas sobre você. Então eu quero destacar filho e profecia, paternidade e destino. Repito, filho e profecia, paternidade e destino. Então, queridos, eu quero falar de 3 expressões de paternidade. E acredito que eu só não vou falar de uma, porque não tenho ainda muita autoridade para falar dela, biológica. Não tenho filho ainda. Estamos programando. E eu quero falar sobre paternidade de Deus, paternidade geracional e paternidade espiritual. Paternidade de Deus, paternidade geracional e paternidade espiritual. Pai é uma pessoa, paternidade é um manto. Né, Pilo? Estou pregando tua mensagem também? Você pregou. E nós vamos tentar entender alguns aspectos. E ano passado eu falei, a propósito, eu tenho falado há quase 2 anos da mesma coisa e vou continuar falando enquanto o encargo estiver no meu coração. Em todos os aspectos, paternidade de Deus, geracional e espiritual. Paternidade gera identidade. Identidade libera destino. Diga isso, paternidade gera identidade. Identidade libera destino. Paternidade gera identidade. Identidade libera destino. Tenha isso em mente que nós vamos andar em cima disso. Mas, olhando para isso, você chega à seguinte conclusão: a obra de Deus sempre está e esteve e estará ligada diretamente ao relacionamento de um pai com um filho. Sempre. Por toda a escritura, você vai entender que sempre está ligado a isso. Preste atenção. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos conduzidos à paternidade de Deus. João 14,6 diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Usando o contexto da escritura, por meio de João Batista, nós fomos levados à paternidade geracional. Porque a última profecia do Velho Testamento, Deus disse: nos últimos dias suscitarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos e dos filhos aos pais, a fim de que a terra não seja ferida com maldição. Então, perceba, quando uma geração não se volta para a outra, a terra é ferida. Então a paternidade geracional é muito relevante. E por último, por meio de apóstolos e profetas, e por meio da igreja, nós somos levados à paternidade espiritual. E é interessante esse conceito, e eu quero só fazer essa introdução para você entender uma coisa. Tem vários textos de Paulo falando sobre isso. Abra comigo no Salmo 68. Olha que interessante esse texto. Nós exaustivamente temos falado acerca disso. Eu sei que aqui tem irmãos que gastam sua vida, como o pastor Juscelio, acerca dessa restauração de família. Especificamente, todos nós fazemos isso. Alguns com um encargo maior. Mas sabe o que é interessante? É que nós, como Brasil, somos uma nação órfã. Sabe por quê? Porque nós somos uma nação matriarcal. A padroeira do Brasil é uma mulher com uma criança sem a figura do pai. O espírito de orfandade. Eu não identifiquei isso. Outros irmãos já identificaram isso há muitos anos. Eu estou suando na mesma nota. Deixa eu dizer algo. Mateus 18, quando Jesus diz: o que 2 ou 3 concordarem na terra será liberado nos céus. A palavra grega para concordar é symphoneo.
Sinfonia, suar na mesma nota. Só estou fazendo isso. Estou suando na mesma harmonia do que o profeta já vem dizendo. Ah, é? Estou suando na mesma nota. Não. Viu o que acontece quando nós suamos? Sinfoneu, do grego. Sinfonia. Viu o que acontece quando suamos na mesma nota? Ontem suamos na mesma nota que os céus estavam tocando. Curiosamente, o Rafa falou dos pais da igreja, pregou minha mensagem de novo. Eu vou falar, ele sempre prega a minha mensagem. Ano que vem eu não quero pregar depois dele, pastor. Curiosamente, alguns dos pais da igreja, como Orígenes, São Tomás de Aquino e outros, sabe o que eles diziam? Que quando eles liam a vida dos apóstolos, eles podiam ouvir a melodia. Ler a escritura para eles era como ouvir uma música. E à medida que o Espírito Santo conduzia, eles conseguiam não só entender a letra, mas a sinfonia do que os apóstolos, os primeiros, os pais da igreja, diziam. E isso não tinha a ver só com coisas exteriores, como disse o Rafa, tinha a ver com o viver deles. Mas preste atenção em algo. Salmo 68 diz o seguinte, versículo 6: Deus em sua santa habitação é um pai para os órfãos. Uau! Embaixo diz o seguinte: Ele faz com que o solitário habite em família. Querido, preste atenção. Muitos de nós não temos um pai biológico. Ou se o temos, o nosso pai biológico não é o nosso pai espiritual. Perceba o que Satanás fez com a família. Será que tem mais de 5 pessoas aqui que o pai biológico foi também o pai espiritual? Alguém? Alguém teve? Pode levantar a mão se quiser. Diz, meu pai biológico é meu pai espiritual. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, obrigado Jesus. Está entendendo como Satanás conseguiu mexer na base? Porque o nosso pai biológico, ele não é nosso pai espiritual, ele não pode liberar o nosso destino em Deus, e não tem a ver com não honrá-lo, irmão, por favor. Tem a ver com ele não tem capacidade de liberar o seu destino em Deus. Agora entenda algo, diz que Deus em sua santa morada é pai de órfãos. Irmãos, onde é a santa morada de Deus? A igreja. Então Deus no meio da igreja é um pai para os órfãos. E diz que ele faz com que o solitário habite em família. E isso tem acontecido com muitos de nós que não temos pais biológicos. Ou se o temos, repito, ele não tem liberado nosso destino espiritual. Mas Deus, por meio da igreja, a sua família, está fazendo com que o solitário more, habite em família. Sabe por quê? Para que ele tenha o seu destino liberado. Porque um órfão não tem destino. Só tem destino quem é filho. Entende isso? Então por isso Deus tem feito essa coisa maravilhosa. Se é que posso chamar assim, a sua igreja, a sua família, que recebe órfãos e dá destino para os mesmos. Amém? E outra coisa que tem estado no meu coração é o seguinte: quantos aqui priorizam sua família? Levante a mão. A prioridade que nós sentimos em relação à família tem origem na prioridade que Deus sente pela família dele, a igreja. Uma não foi criada para ser obstáculo para outra. Vou repetir. A prioridade que você sente em relação à tua família tem origem na prioridade que Deus sente pela família dele, a igreja. Uma não pode ser obstáculo para outra. E aí está um problema que nós temos enfrentado, não é, pastor José? Ainda não conseguimos inserir a nossa família na família de Deus. Ela é sempre o problema.
Porque Satanás sabe que se ele mexe na base, ele trava destinos e gera orfandade. Agora eu quero que você entenda algo. Eu quero começar falando com vocês sobre paternidade geracional. Abra em Provérbios 22. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Provérbios 22, 28. Diz o seguinte: não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Vamos falar da expressão de paternidade geracional. E vamos usar em suma para si, pessoas que já morreram. Tem fundamentação bíblica isso, Rafa? O autor de Hebreus diz que nós temos que olhar para aqueles santos que morreram e imitar a carreira deles. Paternidade geracional é isso. São pais espirituais que na sua maioria das vezes já nos deixaram, mas lançaram fronteiras. E sabe o que Salomão diz? Não remova, não vá além das fronteiras que os teus pais puseram. Sabe o que protege a igreja de heresias? Voltar o nosso coração para os pais da igreja, entenderem qual espírito eles andaram, sobre o que eles falaram, como era a conduta de vida deles. Nós somos uma geração fast food, muito imediatista, geração micro-ondas, né? Queremos a coisa pronta, queremos. E na verdade o propósito de Deus sempre está ligado às gerações, sempre está ligado a um mover nas gerações. Então, querido, entenda algo. Só que o mesmo Salomão que diz para não remover os marcos antigos, no versículo 6 ele já tinha dado um conselho. Primeiro nós lemos primeiro o conselho para os filhos: não vá além das fronteiras que os pais lançaram. Só que no versículo 6, olha o que ele diz, do mesmo capítulo: ensina a criança no caminho em que ela deve seguir, e mesmo quando ficar velha, não se desviará dele. Entende uma coisa? Ele está chamando pais a lançarem fronteiras, marcos, limites, para que os filhos andem neles. Então tem a ver com gerações sendo conectadas. E a maior figura que nós podemos encontrar sobre como o propósito de Deus se desenvolve nas gerações é João o Batista. Porque João Batista é o Elias do Novo Testamento. Eu faço uma pergunta para os irmãos: João Batista era um profeta da antiga aliança ou da nova aliança? Muitos de nós entendem ele como um profeta da velha aliança, da nova aliança, perdão. Ele é da velha. Mateus 11, 12, Jesus diz: a lei e os profetas duraram até João. Então entenda algo, parece assim um de volta para o futuro gospel, só que ele veio do passado, né? Ah, mas tudo bem, era assim mesmo que acontecia com ele, né? Entenda o que eu estou dizendo. Por que a necessidade de vir um último profeta da antiga aliança? Para reconectar gerações. Porque Deus não levanta uma nova geração. Deus sempre perpetua um legado, uma herança. Então João Batista andava no poder e no espírito de Elias, para fazer o coração dos santos do Novo Testamento se voltar para os do Velho, para que as gerações se conectassem e a terra não fosse amaldiçoada. Sabe por quê? Entre Malaquias e Mateus, o período intertestamentário de 400 anos, eu sempre tenho dito isso, Deus falou alguma coisa ali? Entre Malaquias e Mateus, irmãos? Falou. Porque quando Deus faz, Ele fala. Ah, Deus não falou? Falou.
A atitude de Deus de ficar em silêncio, ele estava dizendo: se arrependam. E o ministério profético tem uma função: ouvir a sinfonia do céu e proclamar isso na terra. Por isso que João Batista vem dizendo: arrependam-se e voltem o coração de vocês para os pais, a fim de que o plano de Deus possa ser executado nas gerações. Entende isso? Então eu quero que você pense em algo. Quão relevante é, irmãos, nós entendemos uma coisa: essa questão de honrarmos as pessoas que já nos deixaram, não tem a ver com idolatria, irmãos. É um princípio bíblico de Hebreus, eu repito. Sabe por quê? Porque elas lançaram as fronteiras, os marcos. Agora perceba algo: quem já leu um livro de uma pessoa que morreu e foi tocado pela unção do livro? Sabe o que é isso? É os ossos de Eliseu que ainda estão vivos. Lembram? Os ossos de Eliseu estão vivos. Você lê uma história de um cara que morreu há 200 anos e aquilo queima o teu coração. Aí você fica pensando: será que isso é espiritismo? Não, irmão. É conexão geracional. Aquilo inspira. E se você estudar a história dos grandes avivamentos, todos eles aconteceram pelo mesmo princípio. Um cara chamado Jonathan Edwards, precursor de um dos maiores avivamentos. Como que esse avivamento começou, irmãos? Lendo o livro de um outro irmão chamado David Brainerd, e que já tinha deixado. E aquilo queimou tanto nele que ele falou: faz de novo. E ele pegou nos ossos e tinha vida. E uma geração foi reconectada à outra e Deus voltou a fazer algo. Uau, isso é poderoso. Essa conexão geracional precisa acontecer, irmãos. Não é como o pastor Luiz já disse, é uma corrida de revezamento. Não é algo que nós temos que fazer, não é uma novidade, não é sobre qual o modelo a ser adotado. Eu tenho sempre dito que nós estamos sempre atrás de visões e métodos e... Irmãos, G12, S10, D20, é tudo a mesma coisa. Sabe qual é a nova visão? Eu falo com conhecimento de causa, tá? Bastante. Não é isso. É o que marca os pais nos deixaram. É andar até onde eles foram. E aí nos reconectamos e avançamos junto com eles. Porque os ossos de Eliseu ainda vivem. Então eu quero te encorajar, irmão, a estudar a vida desses homens. O Rafa é uma enciclopédia viva desses homens. Quantos homens dele que nós poderíamos citar? Jonathan Edwards, vamos lá, me ajuda, irmãos. John Wesley, vamos lá, quem mais? Charles Finney, Spurgeon, precioso demais, Santo Agostinho. Eu não estou aqui ainda, irmão. Estou falando só dos que morreram. De uma certa forma também já morri, né? Estou tentando. Entende isso? Só para vocês pensarem numa coisa, Orígenes, um dos pais da igreja, muito criticado por pessoas que não conhecem a história dele, porque ele teve alguns desvios, mas foi um cara importantíssimo no primeiro século. Sabe o que ele dizia? Que você tinha que respeitar 4 autoridades para não sair do marco e não se tornar um herege. E a primeira autoridade era o fundamento dos apóstolos. Eram os marcos que os apóstolos tinham estabelecido. E sabe o que ele dizia? Ele era discípulo de Policarpo. Sabe de quem Policarpo era discípulo? De João. Sabe o que ele dizia? Eu estou dizendo o que Policarpo falou. E Policarpo falou o que João disse. Então, para que a igreja não saísse dos marcos que os pais geracionais lançaram, eles sempre se voltavam ao fundamento dos apóstolos. E Efésios 2:20 diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é o quê? A pedra angular. Então, qual é o fundamento dos apóstolos? Cristo Jesus tem a primazia sobre a igreja. Ponto final. É ele o cabeça. Isso nos guarda
Isso nos guarda, irmão, nos protege de andarmos como meninos levados por vento de doutrina atrás do novo profeta e apóstolo que surgiu. Isso nos protege porque há um só cabeça, há muitos membros, mas cabeça tem um só. Colossenses 1,16 diz que ele tem a primazia. Primazia significa que ele é o primeiro e é a fonte de tudo. E ontem eu vi isso funcionar. Sabe por que eu estava que nem um bobo aqui, irmão? É porque, na verdade, eu sou meio bobo. Mas é porque faz 4 anos que eu estou esperando ver isso. E ontem eu vi que se nós reconhecemos que ele é o cabeça, o corpo se movimenta e funciona. Todos funcionam. Todos funcionam. Irmãos, o maior mal da igreja atual se chama clericalismo. A ideia de que quem está aqui é a pessoa espiritual que tem todas as respostas. Não. Homens estabelecidos por Deus com funções específicas. Membros do mesmo corpo que você. Amém? Nós vamos deixar isso para outro dia, estou querido hoje. Te amo, Pilo. Nós estamos numa caminhada, eu e o Júnior aí, né? Não pode revelar o nosso segredo aqui, mas breve o segredo vai vir à tona. Irmãos, você já reparou uma coisa? Quando você olha para a história dos reis de Israel, todo rei de Israel que trazia a reforma em Israel e fazia com que a nação voltasse ao plano original, quando ele morria, ele era enterrado aonde? Alguém sabe, irmãos? Na cidade de Davi. E a escritura, o último relato da vida deles é sempre assim. Por exemplo, Josias viveu segundo seu pai, Davi. Mas entre Davi e Josias tem 200 anos. Ezequias, segundo seu pai, Davi. E o maior exemplo de todos, Yeshua, o filho de Davi. Sabe como começa a nova aliança? Debaixo do princípio que eu estou falando aos irmãos. Paternidade geracional. Essa é a genealogia de Yeshua, o Messias, o filho de Davi. Sabe qual é o trabalho que Mateus tem? Conectar ele com a geração passada. Ele é o filho de Davi. Ele não vai começar algo, ele vai continuar. Entende? Agora, sabe por quê? O Senhor caminhando e indo pela estrada para Jericó. E um cego, mendigo, à beira do caminho, disse assim: Jesus, filho de Davi. Sabe por que o Senhor parou para aquele homem? Não é porque Jesus é bonzinho, e ele o é. Mas é porque no ouvido do Senhor soou uma coisa: eu sei quem você é. Um cego viu o que ninguém estava vendo. Jesus, filho de Davi, no ouvido de Jesus: eu sei quem você é. Para. Não, Senhor, multidão, cala a boca. Não, pera aí, alguém sabe quem eu sou, alguém entendeu. Ele é cego. Um cego viu o que ninguém estava vendo. Isso é poderoso, irmãos. Agora, um texto que eu acho maravilhoso na questão de paternidade geracional, para fecharmos, porque os irmãos estão saturados disso, e eu só quero cooperar com o Espírito Santo naquilo que já está sendo feito. Joel capítulo 2. Você precisa abrir comigo esse texto, irmão. Estamos falando primeiro de paternidade geracional. Joel 2, 28. Depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão, e os rapazes terão
A profecia que fala dos nossos dias é uma palavra geracional. Filhos profetizam, jovens têm visões e velhos sonham. O Espírito de Deus, presta atenção nisso, se move nas gerações. Está entendendo? O fluir de Deus. Por isso que a obra de Deus está totalmente ligada a uma família. Porque tudo tem a ver com uma família, com gerações. Agora eu quero que você entenda algo. Diz que os velhos terão sonhos e os jovens visões. Sabe por que nós temos que voltar o nosso coração para pais geracionais e também para irmãos mais maduros, anciões do nosso meio? Porque eles estão sonhando. E a profecia a respeito da nossa geração é que nós vamos ver o que eles sonharam. Os jovens vão ver o que os velhos sonharam. Então é tempo de nos voltarmos para os anciões. É tempo de nos voltarmos e ouvirmos aqueles irmãos que há 40, 50 anos servem Cristo e sonham com uma igreja gloriosa. E eu preciso dizer, irmão, me diz, você sonha com o quê? Porque eu preciso ver o que você está sonhando. Eu preciso voltar o meu coração para você. E você precisa me abençoar para ver. Os jovens verão o que os velhos sonharam. É o mover do Espírito nas gerações, irmãos. Deus é um Deus geracional. Deus se apresenta na Escritura como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele trabalha nas gerações. Então pessoas que não honram os pais geracionais, os anciões, não são pessoas que devem ser ouvidas. Ah, porque a nossa geração tem gás, tem música, baboseira. Eu estou numa unção do passado. Eu estou com um negócio de uns corinhos dentro de mim, já faz um tempo. A gente tem, sabe um negócio? Mistério, né? Não é de Deus? Veja que és profeta, irmão. Não, nós estamos reunidos com os irmãos. O meu ministério, o nome do meu ministério não diz para os irmãos saberem, é Ministério Apostólico Profético Internacional Table Talk, conversando à mesa. É disso que eu gosto, né? A gente senta na mesa, come e fala de Cristo Jesus. E a gente, sabe, esses dias nós estávamos adorando e começou a vir uma unção das antigas, que nem diz o Malária lá em Curitiba, sabe? Nós começamos a cantar músicas assim como Deus enviou. Pra nos... E eu comecei a lembrar, irmãos, que minha mãe me levava e eu corria embaixo dos bancos na Assembleia de Deus em Curitiba. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu fui para as drogas, só que eu nunca esqueci. Sabe, eu vinha para Itajaí. Eu não vou dizer onde tem droga. Os irmãos sabem, né? E era uma coisa muito estranha, eu percebo hoje, porque enquanto eu me drogava, eu gostava de sentar com a minha vozinha e ela ficava falando da Escritura. E me dava uma... Tá, é isso aí, vó. E que pira, vó. Irmãos, eu tenho uma tia minha que o pastor Luiz conhece. Muita gente em Itajaí conhece ela, minha tia-avó, a irmã Ilma de Bombinhas. É uma profetisa, irmãos. E eu fiquei quase 15 anos sem vê-la. E alguns meses atrás eu fui na casa dela. Quando ela me olhou, ela falou, valeu a pena. E eu disse, você nem sabe o quanto. E ela, como profeta, olhou e disse para mim, você é um cara diferente. Deus não te fez para religião. Ela é uma senhora, irmãos. Tem algo dentro de você diferente. E nós dobramos o joelho e começamos a adorar o Senhor. A irmã do coque, sabe? Mistério.
Como diria aquele profeta, me negaste o chimarrão. E é uma coisa maravilhosa. E, irmãos, algumas semanas atrás eu estava com um irmão de Curitiba chamado Valdemar. Eu falei pro Júnior, você precisa conhecer esse irmão. É um ancião, irmão. Ele me chamou para almoçar na casa dele. Um irmão extremamente simples. E nós começamos a comer. E ele começou a falar da igreja que ele sonha. E as lágrimas escorriam nos olhos dele. E ele disse, eu estou procurando alguém para deixar o legado, Leandro. Eu vou partir, eu quero alguém que segure meu legado. E eu te ouvi falar, eu acho que é você. Me manda para cá, irmão. Passa o bastão que eu vou correr. Quais são os limites? Quais são as fronteiras? E ele não falou nada acerca daquilo que até eu gosto de estudar, não. Só que quando ele fala de Cristo, ele chora. Quando ele fala da noiva, é tempo de entendermos que os ossos de Eliseu ainda estão vivos. Sabe, de honrar irmãos preciosos. Irmãos, eu cresci ouvindo pregadores como o Takayama. Eu nunca disse isso numa mensagem, mas vou dizer. E até hoje ele está pregando na mesma rádio. E eu disse, puxa, eu nunca ouvi falar um escândalo desse irmão. E eu lembro que enquanto eu era criança, minha mãe já ouvia as mensagens dele na rádio. Puxa, que o Senhor me dê condição de conhecer mais irmãos assim. A galera jovem da minha idade aí, dos 30, temos que voltar o nosso coração para eles. Amém? Isso é muito precioso. Os jovens verão os que os velhos sonharam. Queridos, ainda dentro disso eu quero falar sobre paternidade de Deus e lançar algum princípio aqui para a gente avançar. Abre em Lucas 15. Costumo usar sempre esse texto como referência. E vou ser bem sucinto no que vou falar, porque já falei bastante sobre isso, até mesmo ano passado. Lucas 15. Falando sobre a paternidade de Deus, e depois falamos sobre paternidade espiritual. Versículo 1 e 2 de Lucas 15 diz: os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Yeshua. Mas os prushim, ou fariseus e mestres da Torá o criticavam. Este homem, disseram, recebe pecadores e até come com eles. Ministério Table Talk. Conversando na mesa. E aí o versículo 11 diz o seguinte: Yeshua contou uma parábola e disse: certo homem tinha 2 filhos. Eu quero reiterar o que já está sendo dito aqui acerca dessa mentalidade de amadurecermos de tequenon para ruios. E nós conhecemos bem a história do filho pródigo. E nós até achamos que ele é um cara legal, é o cara certo da história, o irmão mais velho é o problema. Só que você vê que o mais novo chega ao pai, pede a parte na herança e se vai. E depois de gastar tudo, a escritura diz que caindo em si, ele diz: quantos escravos de meu pai têm pão e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Sabe que nós temos falado exaustivamente sobre isso? Porque quando a palavra diz que certo homem tinha 2 filhos, o grego é tequenon, crianças imaturas. O mais novo e o mais velho. Só que o mais novo é a figura da nossa geração, penso eu. Porque nós estamos voltando para a casa do pai, atitude correta, com uma mentalidade deturpada. Por não conhecermos o pai, não conseguimos receber esse destino. Por quê? Por causa da culpa. O mais velho disse: eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um escravo. A maioria de nós se relaciona com Deus como um escravo, sempre buscando cumprir inúmeras regras para ver se Ele se agrada. E o que nós precisamos é do espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai.
Porque, querido, ele diz assim, a culpa leva ele a dizer, puxa, quantos escravos? Ele já começa se comparando com um escravo. E nós temos que olhar para isso e pensar no seguinte, querido. Trocamos o relacionamento. O Rafa falou muito sobre relacionamento. Pelas regras. Abrimos mão, dizemos, não, tudo bem, eu pequei, eu sempre peco, então eu não preciso me relacionar como filho. Trata-me como um escravo. Eu vou nos cultos e aí eu dou o dízimo, daí você me abençoa. E aí então chegamos aqui no dia certo e dizemos, agora me abençoa. Eu cumpri as regras. Pensamos que Deus é um patrão. E não. Nós precisamos ser libertos dessa mentalidade de pequenos, de crianças imaturas, irmãos. Diga comigo, servo tem salário. Filho tem herança. E nós ficamos reivindicando o nosso salário. Paga o meu salário, paga o meu salário. Porque quando você diz, eu orei, eu jejuei, eu abri uma cela, eu dei o dízimo, me abençoa. É a mesma coisa que dizer, paga meu salário, eu trabalhei para você, paga o meu salário. E o problema disso é que estamos recebendo o nosso salário. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E por isso cada vez, quanto mais fazemos, mais morremos. Mas temos tantas obras, mas não temos vida. Porque não ainda o conhecemos como um pai. A vida dele ainda não está em nós. Mas o tratamos como um patrão. Irmãos, quanto eu tenho insistido com os irmãos em todo lugar que eu vou sobre o mesmo assunto. Parece que eu sou E eu vou ficar falando disso e vários irmãos estão com o mesmo encargo. O pastor Jackson deu uma palavra muito pontual aqui também. Servo tem salário, filho tem herança. É essa mentalidade que precisa permear o nosso coração. Então ele volta por causa de pão, não por causa do pai. Agora eu quero que você entenda, é um processo. Jesus conta a parábola e você identifica que o mais novo e o mais velho não são as figuras ideais. Ambos são pequenos. Um se relaciona com Deus por culpa e outro por legalismo, porque o mais velho diz, eu tenho pagado um preço, aleluia, eu tenho orado, você me deu um cabrito. Então, ora legalismo, ora culpa. E não esqueça que Jesus está falando a dois grupos. O versículo 1 diz que se chegaram a Jesus publicanos e pecadores, e os fariseus murmuravam. Entenda, publicano e pecador, eu gosto de falar disso, porque pecador é adúltero, prostituta, ladrão, publicano é uma porcaria. Eles eram tão odiados pela religião que não chamava publicano de pecador, chamava de publicano. Publicanos e pecadores. Então esses homens viviam debaixo de um fardo de culpa. E os fariseus do outro lado, da culpa para o legalismo. Aleluia, mistério. Querido, preste atenção. Essa mentalidade gera escravidão. Eu quero que você entenda algo nesse conceito. Se o filho mais novo não é o modelo, nem o mais velho, qual é o modelo? Eu tenho dito isso. O modelo é do terceiro filho na parábola. Fora os irmãos que já sabem. Onde está o terceiro filho nessa parábola? Se o mais novo é pequeno e o mais velho é pequeno, onde está o modelo? É o que está contando a história. Jesus, o ruios de Deus. Não o mais novo, culpa. Não o mais velho, legalismo. Mas o que está contando a história, o ruios de Deus. É o terceiro filho. A história não é sobre os filhos, é sobre o pai, irmãos. Quanto tempo nós vamos demorar para entender isso? Que a história não é sobre os filhos, é sobre o pai, que recebe mesmo aqueles que têm um fardo de culpa, e até os legalistas.
Por isso que um legalista pode dizer: se eu tenho crédito no céu, e Deus ainda faz, porque Ele é Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Não sei. Bem. Então, a parábola trata sobre o pai. É um pai que ama o filho. Agora eu quero que você entenda. Qual dos dois você tem sido? O que anda sobre o peso da culpa, ou o legalista, ou o ruios? Agora, entende algo? A culpa nos conduz ao legalismo. Sabe por quê? Ele pecou e disse assim: me trata como um escravo. Deixa eu trabalhar para você. Deixa eu ter o mérito de alguma coisa. A culpa sempre nos conduz ao legalismo. Por isso que quando nós não conhecemos o amor do Pai que nos libera da culpa, a tendência é, quando nós pecamos, automaticamente queremos fazer algo para compensar. Eu já fiz isso. Eu já pequei e jejuei no outro dia, irmãos. Obrigado. Ai, eu pequei. Ai, jejum. Ai, vou na conferência. Ai, vou ler mais a Bíblia. A culpa nos conduz ao legalismo. Isso que diz no versículo 19: trata-me como um escravo. Agora, não para aí. O legalismo aí nos conduz à soberba. Em Lucas 18, o fariseu também está ali de novo. E o publicano também está na parábola do ruios. E o ruios de Deus está dizendo que o fariseu diz: obrigado porque eu não sou como os outros homens. A propósito, nem como esse cara. A culpa nos leva ao legalismo. O legalismo à soberba. E a soberba à queda. Provérbios 16 diz que a soberba precede a queda. E a queda, a culpa. E a culpa ao legalismo. E o legalismo à soberba. E a soberba à queda. E a queda à culpa. E a culpa ao legalismo. E o legalismo à soberba. E a soberba à queda. É um ciclo de escravidão. Por isso que Paulo escreve quase todas as suas cartas com o intuito de entendermos que não somos mais escravos, e sim filhos. E porque somos filhos, ele enviou o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. O Espírito de Cristo em nós é um espírito de comunhão, de relacionamento. Ele clama: Paizinho. Eu tenho dito que a coisa mais poderosa na oração do Pai Nosso é a primeira palavra, Pai. Porque o judeu nem pronuncia e nem escreve o nome de Deus. Então o judeu dava Jeová Tsidkenu, Rafá, e Jesus diz: portanto vocês orarão assim: Daddy. Paizinho. Sabe o que Jesus fez? Encurtou o caminho. Entende isso? É um ciclo de escravidão. Culpa, legalismo. Legalismo, soberba. Soberba, queda. Queda, culpa. Precisamos o conhecer como um pai. E aí vamos parar de buscar cumprir regras. Sabe uma coisa? O Rafa disse algo. A nossa mentalidade de legalismo é tão grande que nós amamos coisas do Velho Testamento. Parece que fica mais espiritual até o ambiente. E ainda mais, quantos levitas nós temos aqui? Eu tenho um recado para você: você não tem acesso a Deus. Levita não tem acesso, só sacerdote. Eu sou levita, não.
Por que estamos trazendo uma mentalidade de escravidão se fomos libertos dela? Você não é um levita, porque a figura do Velho Testamento, do escravo e do filho, é o sacerdote e o levita. O levita lida com coisas, o sacerdote lida com presença, ele tem acesso. Por isso a linguagem que permanece na nova aliança é que somos um reino de sacerdotes. Filhos. E se somos, não temos herança nessa terra. Não alcançamos a mentalidade de filhos e não desempenhamos nosso sacerdócio por uma razão. Tudo que nós queremos é uma herança nessa terra. E a condição para nos tornarmos sacerdotes e sucessivamente filhos é não ter herança. Números 18, 20, quando Deus falou a Arão, eu tenho uma coisa para dizer. Vocês vão ser a tribo que vai ter acesso a mim. E diz, uau, condição, não vão ter herança na terra. E por que nós nos reunimos e ficamos, o carro, o salário, escravos, bons levitas. É claro que existe uma outra aplicação do levita, aquele que serve, mas a aplicação principal é a escravidão. Por isso que a linguagem do levita não permanece. Por isso que o sacerdócio levítico foi removido, não o sacerdote. A ordem mudou, é Melquisedeque. Não vou falar disso agora, não vai dar tempo. Entende o seguinte? Eu sou levita, então você não tem acesso. O Espírito de Cristo é um espírito de comunhão. Agora eu quero que você entenda algo. Diga assim: o que somos não depende do que fazemos, mas o que fazemos aponta para quem somos. Eu quero que você entenda algo. Em Mateus 3, 16 e 17, quando o Senhor vai iniciar seu ministério, ele é batizado por João Batista, e uma voz do céu, que é do Pai, diz: este é meu Ruios amado, em quem tenho prazer. Pergunta: o que Jesus tinha feito até ali? Não, curou um enfermozinho, a gripinha ele já tinha curado, eu acho. Nada. E a palavra do Pai é: meu prazer está nele. Refizibá. Não é o que ele faz, é quem ele é. Esse é meu Ruios amado, eu tenho prazer nele. Eu preciso que você entenda isso. João capítulo 5. Isso é muito poderoso. Abra comigo, querido, por favor. Evangelho de João capítulo 5, versículo 16. Por causa disso, os habitantes de Judá começaram a importunar Yeshua, porque ele fez essas coisas no Shabá. 17. Yeshua, porém, lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Essa resposta tornou os habitantes de Judá mais dispostos a matá-lo, não apenas porque ele violava o Shabá, mas também porque, ao dizer que Deus era seu pai, alegava igualdade com Deus. Agora entenda algo: paternidade gera identidade, identidade libera destino. Agora nós vamos começar a entrar no corpo daquilo que eu quero falar com vocês. Jesus cura no Shabá, o dia que não se podia fazer nada, correto? E então os fariseus querem matar ele. Esse é o dia que tem que cumprir a regra de não fazer nada. E Jesus diz: vocês não entenderam? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E então eles se irritaram porque eles entendiam qual o peso de se autodenominar o filho de Deus. Sempre que você entende que é filho, a religião vai te perseguir. Cristo Jesus foi morto por causa disso. Ele se diz o filho, não precisando de mais acusação nenhuma, mata ele. Agora entenda algo: por que isso? Falamos de tequenos e ruios do grego. Filho em hebraico é baná. Significa construir sobre a mesma base. Filho em hebraico é baná, construir sobre a mesma base. Sabe o que Jesus estava mostrando? A diferença entre eu e vocês é que vocês trabalham para Deus, eu trabalho com Deus.
É a diferença de religião e relacionamento. Trabalhar para e trabalhar com. Filho é construir sobre a mesma base. Paternidade gera identidade. Identidade libera destino. Por quê? Preste atenção. O que é identidade? O conceito básico de identidade, que identidade é o que eu sou, correto? Está errado. Idem e o sufixo tidade. Idem do latim igual. O mesmo que. Identidade não é o que você é igual a quem você é. Lembra a palavra geracional? Igual a quem somos. Então Jesus disse: meu pai trabalha, eu também trabalho. Porque filho é baná, construir sobre a mesma base. Ou seja, paternidade gera identidade. Eu sou como ele, eu sou igual a ele. Eu sou filho, essa é a minha identidade. Logo isso libera o meu destino. Porque o destino meu é construir sobre a base que ele lança. Paternidade gera identidade, identidade libera o destino. Meu pai lançou uma base e eu construo sobre. Meu pai trabalha, eu também trabalho. O que tem de tão estranho nisso para vocês? Não, mas o Shabá, a regra, eu não violei o Shabá. Meu pai trabalha, eu também trabalho. Identidade não é o que somos, é igual a quem somos. Aí volto na questão inicial, o espírito de orfandade. Nosso pai biológico, na maioria das vezes, para aqueles que o conhecem, não é o modelo. Crescemos com uma visão desviada, deturpada. Filho é aquele que constrói sobre a mesma base. Eu disse que tudo está ligado ao relacionamento entre um pai e um filho. Em João 14, versículo 8, Filipe diz para Jesus: mostra-nos o Pai e isso é suficiente. Eles tinham visto toda sorte de milagres. Cego enxergar, morto ressuscitar, o mar se acalmar. E no final, quando Jesus estava dizendo que ele ia partir, eles: espera, mostra o Pai. Uma geração que clama por paternidade. E Jesus diz: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Identidade, eu sou igual a ele. E aí Jesus misericordioso diz assim: se vocês não estão vendo, crede ao menos pelas mesmas obras. Ele lança uma base e eu construo sobre, eu sou o filho. A expressão exata de quem o Pai é. Se vocês não conseguem ver, crede ao menos pelas mesmas obras. Filho baná, construir sobre a mesma base. Ele lança uma base e eu construo sobre ela. Prestem atenção. Aí no versículo 19 de João ele diz: porque o filho não faz coisa alguma por si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Agora eu quero que você entenda, toda a revelação do Evangelho está sobre isso. A igreja está edificada sobre essa verdade. Em Mateus 13, quando Jesus questiona os discípulos sobre quem os homens diziam que ele era, e depois sobre quem os próprios discípulos o diziam, Pedro diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenda algo. E Jesus diz: feliz é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, seu pai biológico não podia fazer isso por você, mas o Pai Celestial acabou de fazer. Sabe sobre o que a igreja está construída? Sobre esse relacionamento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenda o que eu vou dizer. A igreja está construída sobre a verdade que Deus o Pai fez do Filho o Cristo, o Messias. Igreja tem a ver com o relacionamento deles. Sobre essa pedra construirei minha eclésia. Sobre a verdade que Deus o Pai fez do Filho o Salvador, o ungido, o Messias, o Cristo, eu edifico, construo minha igreja. Baná, ele lança a base e eu construo sobre. No caso, eu sou a própria base. Por isso que Paulo diz: ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o que já está posto, que é Cristo Jesus. Então a igreja está sobre a base do relacionamento de um pai com seu filho. Amém? Entendem? Viajou demais?
Isso é muito poderoso. Paternidade gera identidade, identidade libera seu destino. Se você conhece o Pai, você descobre que é filho, e como filho, você constrói sobre a base que Ele lança o seu destino. Isso é Ele que vai te mostrar por meio de relacionamento. É aquilo que o Rafa estava insistindo conosco. Não tem outra maneira. Não é lendo a Bíblia. Também é lendo a Bíblia. Mas é conhecendo Ele. Eu quero que você entenda porque eu quero avançar. Paternidade espiritual. 1 Coríntios 4,15. Não precisa, só anota. Só para a gente entender um princípio. Paulo diz assim: eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter com vocês. E não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Querido, o princípio de paternidade é que o pai deixa uma herança para o filho. E alguns homens na igreja que se dizem pais espirituais alegam: eu sou teu pai espiritual, você tem que investir em mim. Não. Como isso? Não é o filho que entesoura para o pai, é o pai para o filho. Então, eu tenho dito uma coisa: se apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas não são pais, eles não são nada. Se eles não estão dispostos a entesourar para filhos, não são nada. São manipuladores. É o espírito do clericalismo, controle, nicolaísmo. E Jesus disse: eu odeio isso. Eu odeio nicolaítas, do grego aqueles que dominam o povo. As pessoas perguntam: quem é tua cobertura? Eu não quero teto. Teto me limita a crescer, eu quero fundamento. Eu disse isso pro pastor Luiz quando a gente começou a andar. Teto me limita a crescer, eu não preciso de cobertura, preciso de base para crescer com firmeza. Porque a ideia é que o pai libera o filho para alcançar o que ele não pode alcançar. Isso é paternidade espiritual, irmãos. Você é meu filho, então libera ele. Não é que não vamos cuidar e tratar, não é isso, tá, irmãos? Mas é que não são os filhos que entesouram para os pais. Irmãos, em todas as esferas, paternidade. Abre Gálatas capítulo 4, versículo 19. Precisamos correr. Gálatas 4, 19. Olha que interessante. Eu tenho falado sobre a síndrome dos Gálatas, do legalismo à libertinagem. Muitas igrejas, se é que eu posso usar essa expressão, porque só tem uma, mas como nos dividimos, muitas igrejas vivem a síndrome dos Gálatas, do legalismo à libertinagem. Tem irmão que uma época não podia nem raspar o sovaco, agora pode até tomar cerveja. Chamamos isso de graça. A gente entendeu a graça. A desgraça, irmão. Mas tudo bem. Gálatas 4:19. Olha o que Paulo diz para seus pequenos, os Gálatas, seus filhos. Ele termina dizendo o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto por todos vocês. E esse processo continuará até que Cristo, o Messias, seja formado em... Olha o que é ser pai espiritual. É ser um ventre que se propõe a gerar até que pequenos se tornem ruios. Paulo diz: olha, vocês estão judeus querendo voltar ao legalismo, circuncisão, e gentios usando a graça para dar ocasião à carne. Ele diz: meus pequenos, minhas crianças imaturas, ora legalismo, ora libertinagem. Eu, como pai de vocês, de novo gero vocês. Quando ele usa meus filhinhos, é pequeno, até que Cristo seja formado em vocês. A palavra usada para Cristo, para Jesus como filho, é ruios. Ele diz: eu estou gerando pequenos, até que os ruios de Deus
nasce em vocês. Isso é um pai espiritual, irmãos. É até que pequenos se tornem ruios. Amém. E tem que ter dor de parto. Paulo depois diz a Timóteo o seguinte, Timóteo 2:1, 2 Timóteo 1:6, Paulo diz o seguinte, quando ele escreve outra carta, sabe o que ele diz? Timóteo, meu filho, reaviva o dom que há em você, que foi liberado pela imposição das minhas mãos. Paternidade e destino. Lembra que eu, como pai, liberei sobre você o dom, reaviva. Filho e profecia. Eu quero que você entenda. Efésios 4:11 também está sobre o mesmo fundamento. Deus colocou apóstolos e profetas para serem pais, para que não sejamos mais pequenos, levados por ventos de doutrina, mas possamos ter o ruios de Deus formado em nós. É o mesmo princípio sempre. Não é controlar pessoas, não é dizer o que as pessoas têm que fazer, não é cobrar elas, não. É gerar até que pequenos se tornem ruins. Agora eu quero que você entenda, para a gente falar sobre destino. Diga assim, a palavra profética me identifica e gera destino. A Escritura diz em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade aonde? No coração do homem. Sabe por que Paulo escreve a Timóteo e ele diz o seguinte: Timóteo, combate segundo as profecias que foram ditas ao teu respeito. Ele está lembrando Timóteo que, como pai espiritual de Timóteo, ele liberou uma profecia. A profecia tem o poder, irmãos, de tocar a eternidade dentro de nós e nos reposicionar com o nosso destino. A profecia diz quem você é e te alinha com o destino. Paulo está lembrando Timóteo, lembra que foi dito algo profeticamente sobre você, a eternidade no nosso coração. Sabe quando você sabe que uma profecia é algo sobre o teu destino? Quando a pessoa fala 2 ou 3 frases e a impressão que você tem é que ela conhece toda a tua vida. Jesus chegou para a samaritana e falou do relacionamento ali sentimental dela. Ela chega na cidade e diz: venho e vejo um homem que disse tudo ao meu respeito. Não, ele não disse tudo, mas é que a palavra dele tocou a eternidade no coração dela e reposicionou ela com o destino. E a impressão é que dá, uau, ele sabe a minha vida. Não, no caso Jesus sabia, mas o profeta como nós muitas vezes não sabe. Mas você identifica que tem a ver com o teu destino. Filho e profecia, paternidade e destino. Eu quero que você entenda algo. O nosso destino já foi falado aqui. Pastor Luiz disse uma coisa interessante. Estamos falando sobre isso também. Que o céu não é o nosso destino, é a nossa origem. Efésios 1. Efésios 1. Olha que interessante. Efésios 1:3. Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. 4. Ele nos escolheu em amor no Messias, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Abre Gênesis 1, rapidinho. Vamos correr, irmãos. Olha o que eu quero mostrar para vocês acerca do o que a profecia pode fazer. Gênesis 1, 26. Acharam? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. 27. Portanto Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou. Criou-os macho e... 28. Deus os abençoou e disse... Olha aqui. Ele cria macho e fêmea. Gênesis 2, versículo 18. Adonai Deus disse: não é bom que o homem esteja... Eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Ué, já não tinha criado Eva? Em Gênesis 1 Deus cria Adão e Eva. Gênesis 2 Adão está sozinho. Olha o que diz 21. Então Deus fez um sono profundo cair sobre a pessoa, ou sobre Adão. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas, fechou a carne com o local de onde a tirou.
Da costela que Adonai Deus tirou do homem, criou a mulher e levou ao homem. 23. Adão disse, até que enfim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. 24. Essa é a razão de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso é um insight da eternidade. Paulo entendeu isso. Deus abençoa Eva em Adão. E depois faz vir sobre um profundo sono em Adão, e da sua costela forma Eva. A palavra quando ele forma, baná. Fazer da mesma base. E quando Adão olha para Eva, ele diz, essa sim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Em Efésios 1, Paulo diz que Deus nos abençoou em Cristo no céu, antes da fundação do mundo. Ei, e depois no capítulo 5, Paulo começa a falar sobre o relacionamento conjugal. E aí ele diz, mulheres se submetam aos maridos como a igreja está sujeita ao Messias. Maridos, amem as esposas como o Messias amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E aí Paulo termina dizendo o seguinte, que o marido que ama a mulher ama seu próprio corpo. E aí no versículo 30 de Efésios 5 ele diz, porque somos membros do corpo dele, numa tradução mais original, ossos dos seus ossos e carne da sua carne. E aí Paulo diz, tem um mistério aqui, mas ele diz, mas eu estou dizendo de Cristo e da igreja. Aí depois ele diz, portanto deixará o homem pai e mãe. Que isso? Paulo dava uma viajada, sabe o que? Deus fez, abençoou Eva em Adão, fez vir um profundo sono sobre ele, e tirou de dentro dele uma auxiliadora, submissão, uma missão dentro da outra, para que ela ajudasse ele a alcançar. E Paulo disse que nós fomos abençoados em Cristo. Irmãos, na cruz, Jesus estava crucificado. Um soldado pegou uma lança, furou aonde? E saiu o quê? Água e sangue entre as costelas. Veio sobre Jesus um profundo sono de 3 dias. E quando ele acordou, ele também tinha uma esposa, a igreja. É disso que a carta aos Efésios fala, do propósito eterno de Deus. E sabe o que o Senhor está esperando? Olhar para mim e para você e dizer, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É por isso que somos o corpo do Messias. Cara, eu estou chocado com essas coisas. É por isso que somos o corpo chamado. Entenda, querido, preste atenção. Eu vou dar uma viajada agora, depois eu tento voltar. Entenda algo. Os capítulos mais relevantes da Escritura são Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Sabe por quê? Falam da eternidade. Gênesis 1 e 2 é antes do pecado. Apocalipse 21 e 22 é após a erradicação do pecado. Se você analisar Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, você pode entender o propósito eterno de Deus. E todos esses capítulos falam das mesmas figuras. Olha aqui, uma família, uma noiva, uma casa e um corpo. Sabe qual é o propósito eterno? Sabe o que o Deus triuno está fazendo? O Pai deseja uma família. Efésios 2,19 diz que somos a família de Deus. O Filho, uma noiva. O Espírito e a noiva dizem vem. E o Espírito, uma casa. 1 Coríntios 3,16 diz, ou vocês não sabem que são a casa do Espírito. O propósito eterno de Deus pode ser entendido na coisa mais simples, a família. Está tudo diretamente ligado ao relacionamento de uma família, pais e filhos, e de um casal. Todo o plano de Deus. Sabe como o pai vai ter uma família? Porque o filho vai ter uma noiva. Se relaciona com ela, gera filhos para o pai, a família do pai. A noiva do filho, que também é a morada do Espírito. Até a casa onde você mora tem relevância. Por isso que a nossa casa precisa ter um ambiente, cara, de graça e de eternidade.
Porque as duas coisas que mais expressam o céu é a família, o pai e os filhos e um casal. Não existe sobre a terra nada que expresse melhor a eternidade do que a família e um casamento. Era um insight da eternidade. Agora, sabe como ele vai ter isso? Se nós nos tornarmos o seu corpo. Sabe por que você precisa ser o corpo de Cristo? Ossos dos seus ossos e carne da sua carne? Para dar movimento a ele na terra, para que ele conquiste para o pai uma família, para si uma noiva e para o Espírito uma casa, para que ele possa se movimentar. E Jesus, quando ora, diz: eu rogo que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Sabe por quê? Se nós nos conectarmos uns aos outros e nos tornarmos os seus ossos e a sua carne, sabe o que acontece? A mão assume o seu papel, é o que aconteceu ontem. O braço seu, o tórax, perna, pé, sucessivamente vamos montando um corpo. E quando o mundo olha, sabe quem ele vê? O Messias, porque ele é o cabeça. É por isso que precisamos ser um para que o mundo creia. Se nos unirmos pelo Espírito, quando o mundo olhar, vai ver o cabeça, a face é dele. Ele é o cabeça da igreja. É tempo que ele possa... O que ele está querendo dizer é que vocês sejam ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esse é o propósito eterno de Deus. Agora eu quero avançar. Irmãos, a profecia tem o poder de liberar o destino. Eu vou encerrar. Preste atenção em algo. Quando pais liberam o destino de filhos, tudo flui. Há um ano atrás eu recebi uma palavra profética que falou do meu destino. O Júnior e o Ulisses estavam juntos. E eu cheguei aqui e disse: cara, eu não aguento mais. Eu não aguento, eu estou me sentindo sozinho, eu não aguento mais, cara. Deus fala um monte de coisa comigo e não faz sentido para ninguém o que Deus está me falando. O Júnior estava em Curitiba, eu rasguei meu coração, eu gritei, os irmãos: não, a Bíblia, irmão, não vem com Bíblia, irmão, não quero Bíblia, cara. Eu não quero agora isso aí, não tenta me consolar, eu tô ruim. Porque o desespero é uma coisa boa. E eu vim para cá e disse: pastor Ulisses, lembra, pastor, eu não vou mais no sítio, eu tô ruim. E aí, por um acaso, nós fomos em Brusque. Fui lá compartilhar uma palavra com uma família que eu mal conheço. E chegamos na casa, eu com aquela cara de barro. Bate alguém na porta, entra um irmão, diz: dá licença. Eu estava quieto, todo mundo quieto, não tinha falado nada. O irmão senta, olha para mim, começa a chorar. E por uns 40 minutos, eu acho, ele disse a minha vida inteira. E não é só isso. E ele me perguntou: como é teu nome? E eu disse: Leandro Vieira. Ele disse: não é. Porque quando eu entrei aqui, Deus falou: olha como eu falo com ele. Eu dou uma comida na boca, não falo no ouvido. Ele come o que eu falo. E ele tem comida para muita gente. Diz para ele que vai vir gente comer do que ele está comendo. E eu não quero trazer atenção para mim. Eu quero expressar o que eu estou vivendo, do que eu estou pregando. E sabe o que mais? Ele diz: te jogaram numa cisterna. E você está magoado. E liberou outras palavras sobre a minha vida e disse: vai vir pessoas e você vai em tanto lugar que você não faz ideia. Eu comecei a me lembrar que em 2008 um outro profeta, orando por mim, disse: você é José. E me deu um DVD sobre a unção de José que eu nunca assisti. Estava tão ruim que eu não entendi. E há 3 meses atrás eu estava ministrando essa palavra sobre pais liberando o destino de filhos num retiro. Estavam os irmãos que ministram louvor, conhecidos de todos vocês. Enquanto eu ministrava, o irmão levantou e falou: meu Deus, isso é pra nós, você tem que ir lá e tal. E foi muito forte o que Deus fez, e compartilhamos e choramos juntos. E eu comecei a chorar, e ele botou a mão em mim e disse: não é por causa de você, José, é por causa que tem fome em Israel. Você foi para a cisterna por um propósito. Irmãos, nenhum deles sabem, e quase ninguém aqui sabe, que meu nome inteiro é Leandro José Vieira. E depois dessa palavra, literalmente, eu fui nas 2 pontas do Brasil. Porque isso tem a ver com o meu destino. Amém, eu recebo. Não é por causa de você, José. Eu tenho essa palavra no meu coração. Minha esposa acabou de me mandar uma mensagem: você tem comida, José.
Reparte com eles. Perdoa eles e reparte com eles. Porque a igreja me feriu muito, irmãos. Muito, muito, muito. E eu estava chateado. E eu não estou mais, estou no amor agora. Mateus 6, deixa eu terminar. Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão, por favor. 5, 10, 15, 25, 30. Dá para falar bastante. Mateus 6, rapidinho. Por favor, irmão, deixa eu terminar. E alguns irmãos aqui, como o Júnior, têm passado isso tudo do meu lado. E eu sou grato a ele. Eu quero falar sobre o destino. Em Mateus 6, do 24 em diante, Jesus começa a falar sobre não servir a Mamon, não trabalhar por coisas que perecem, correto? E no versículo 33 ele diz: antes buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, entenda algo. Sabe por que não trabalhar por aquilo que perece, Jackson? Porque isso é idolatria. Sabe o que é culto em latim? Latria, trabalho. Sabe qual é o conceito de culto para Deus? Serviço. Sabe o que nós estamos fazendo por causa de uma mentalidade de escravidão? Tratando ele como um ídolo. Então fazemos o culto da bênção. Vamos prestar um serviço para ele, para que ele nos abençoe. Isso é idolatria. Idolatria, prestar serviço a um ídolo, para receber favor em troca. Por isso que antes de Jesus falar isso em Mateus 6,33, ele diz no 32, os pagãos é que fazem isso. Os idólatras. São eles que adoram os deuses deles, para receber favores. Quando uma nação pagã tem problema com a guerra, ela faz um culto para o Deus da guerra. Quando ela tem um problema com colheita, ela faz um culto para o Deus da colheita. E nós estamos fazendo culto da vitória, culto da bênção, culto disso. Isso é idolatria. O significado de culto para Deus não é esse. O sacerdote oferecia o incenso com o braço estendido, porque o aroma era para Deus, não para ele. Se você se beneficia de algo, não é culto, é idolatria. Não trabalhem, não prestem culto para coisas que perecem. E aí Jesus diz, busquem o reino e sua justiça. Entenda algo. Justiça do hebraico, tzedaká. Sabe qual é o conceito que Jesus está dizendo? Vocês têm direito a tudo isso. Quando alguém era destituído em Israel de casa, moradia e vestimenta, ele tinha direito de ir na rua e dizer, tzedaká. Sabe o que ele dizia? Façam justiça a mim, ou me reposicionem ao lugar do qual eu tenho direito. E o que Jesus está dizendo é que nós precisamos buscar o governo de Deus e a sua tzedaká. Não trabalharmos como idólatra, mas buscarmos um reposicionamento. Tzedaká, reposiciona-me. E aí tudo que você precisa, você já tem. E funciona, irmãos, tem funcionado comigo. Quando eu estou alinhado com o destino que eu tenho em Cristo, eu tenho a provisão necessária. Tzedaká, reposiciona-me. E sabe o que mais? Esse era o conceito do pobre. Quando Jesus começa esse sermão, começa em Mateus 5, e a primeira bem-aventurança dele é: bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino. Como assim o reino dos céus é dos pobres? Porque os pobres, do grego pitocha, alguém destituído de seu lugar, é alguém. Aí ele continua dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que choram. Sabe o que Jesus está dizendo? De uma conduta de vida que nós buscamos com fome, lágrimas e sede, a tzedaká do reino, a nossa posição correta. E por isso que os pobres de espírito alcançam o céu, porque constantemente eles estão dizendo: tzedaká, 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 reposiciona-me, reposiciona-me, reposiciona-me. Eles não estão prestando culto para receber algo, eles querem ser reposicionados com o seu destino. Querido, quando Deus colocou Adão no Éden, diz que no versículo capítulo 2 e 15, diz que Deus deu a missão para Adão. Qual era? Cultivar o jardim. Palavra cultivar do hebraico abad, culto. Sabe qual era o culto que Adão dava para Deus? Adão não era apóstolo, era agricultor.
Ele não era profeta, era agricultor. Enquanto ele trabalhava, alinhado com o seu destino, ele prestava um culto a Deus. Então culto é o que você faz para ele. Só que tem que ter a ver com o teu destino. Não é para você, é para ele. Se você está fazendo qualquer coisa que ele não te mandou, pare agora em nome de Jesus. E busque a tzedaká do reino. Busque sua posição em tudo isso. Nós acreditamos que Deus está reposicionando uma geração para cumprir seu destino. Mas precisamos abrir mão da mentalidade idólatra de escravidão, para que sejamos reposicionados. Tzedaká, reposiciona-me. Tzedaká, com lágrimas, com fome e com sede. Bem-aventurados que têm fome e sede de tzedaká, porque serão reposicionados. Traduzindo Mateus 5:6. Busque sua posição, seu destino em Cristo. Você foi gerado nele. Ah, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Tzedaká, nós clamamos, Pai. Reposiciona-nos, reposiciona-nos, reposiciona-nos. Onde estão os pobres espirituais para clamar pela tzedaká do reino? Onde estão os pobres espirituais? Deles é o reino dos céus. Reposiciona-nos com o nosso destino. Shokarakatalamasotorobochokotoros. Começa a buscar, existe um destino eterno para você. O espírito de profecia toca a eternidade em você, diz quem você é e libera o seu destino. Rakalama shokotorobos shokotorobos. Tzedaká, tzedaká, tzedaká. Reposiciona-nos, 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 reposiciona-nos. Onde estão os pitochos? Onde estão os pobres espirituais que estão constantemente clamando com lágrimas, com fome, com sede? Tzedaká. Existe um destino eterno. Oh, Espírito de Deus, que Ele possa olhar para nós nesses dias e dizer: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Dê movimento a Ele, dê movimento a Ele, dê movimento para que Ele cumpra o propósito eterno. Dê movimento a Ele. O Pai deseja uma família, o Filho uma noiva, o Espírito uma casa. Deixa essa palavra permear seu coração. A profecia toca a eternidade dentro de você e te reposiciona. Deixa o espírito de profecia vir sobre você. Tzedaká, clame, clame, clame. Shorakalama sokoto robo shokoto. Vamos lá, irmãos. Você precisa buscar o seu destino. Mateus 5 é uma conduta de vida. É buscando constantemente a tzedaká do reino. Shokarabalama sokotorobos. Shorokotolomo soderekobosh.
Existe um destino eterno. Vem, Espírito Santo, toca a eternidade no coração da sua morada, toca a eternidade, realinha-nos, reposiciona-nos. Reposiciona-nos. Somos pobres espirituais. Somos pobres espirituais. Esse é um momento muito gostoso. Não é um tempo de apenas nos emocionarmos, é um tempo de sermos reposicionados. Você não precisa sentir coisa alguma, você precisa obedecer. Sedaká, reposiciona-nos. Pai, restaura a família, que o coração dos pais se voltem para os filhos e o dos filhos para os pais, que o coração dos maridos torne para o das esposas e o das esposas para os maridos, porque essas são as duas maiores expressões na terra da eternidade. São as maiores expressões na terra da eternidade. Choracalamaço contorroboxos.